Olá, tudo bem? Pensando aqui em como temos enfrentado os nossos dias. Os dias alegres é tranquilo, né? Não precisa nem de nada para poder passar por eles. Eles vão desenrolando sozinhos. Agora os dias de tribulação, os dias mais difíceis, os dias que parecem que a noite não passa nunca e o sol não aparece. Esses dias, onde tem firmado, onde a gente tem colocado a nossa fé? Será que temos colocado nossa fé no dinheiro? Será que temos colocado a nossa fé na saúde, nos remédios, nas pessoas, nos médicos? E como temos vivido essa fé? Essa fé é sólida? Dá para passar pelo momento complicado? Ou essa fé se esvai e a gente perde a paz no meio da dificuldade? A gente sucumbe diante dos problemas. Lembrando um pouquinho de Jesus com os discípulos, em Mateus 14 tem uma parte que os discípulos passam com Jesus. É um milagre que eles vivenciam. Já há 2 anos eles têm andado com Jesus nessa época aqui. E esse é mais um dia inteiro que eles passam com Jesus e uma multidão. E no meio do dia eles olham para Jesus e falam: Jesus, a multidão é grande e eles já estão aqui há muito tempo com a gente. Manda embora, porque eles estão com fome e a gente não tem o que comer, não tem de onde tirar a comida. E Jesus fala: não, vocês vão dar o que comer para eles, mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. Como nós vamos alimentar essa multidão aqui? São 5.000 homens, além das crianças e das mulheres. Só esses 5 pães e 2 peixes não dá para ninguém, não dá nem para nós. E Jesus pegou aqueles 2 pães, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, abençoou e começou a distribuir. E a distribuir, a distribuir. E aqueles pães foram multiplicando e os peixes também. E todos, a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. Eu imagino que até repetiram. Para se fartar é porque repetiram, né? E essa multidão eram 5.000 homens. Junto com as crianças e com as mulheres, eu creio que dava em torno de 15.000 pessoas. Era muita gente. E foi um tremendo milagre que os discípulos vivenciaram neste dia aqui. Depois que passou isso, Jesus falou: agora sim a multidão pode ir embora. Eu vou despedir a multidão e vocês entrem no barco e vão seguindo, que eu já encontro com vocês. E no verso 22, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. E Jesus despediu a multidão, e assim subiu ao monte para orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, distante bastante da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, lá no meião da madrugada, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Todos nós conhecemos essa parte. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E eles ficaram com muito medo. E Jesus imediatamente disse: não, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu mesmo, manda eu ir com você, Senhor, sobre as águas, eu quero te encontrar aí. E Jesus respondeu: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, Pedro na força do vento, teve medo e, começando a submergir, a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos, Jesus e Pedro, para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Ao ver essa passagem aqui, a gente analisa Pedro. E eu acho interessante.
Pedro foi o único dos discípulos que teve coragem de sair do barco e andar sobre as águas, e ainda falar, se é o Senhor mesmo, que eu vá ir com você, andando por sobre as águas. Ele foi o único que teve coragem. Ele teve medo, achou que era um fantasma, mas ele teve um ímpeto ou fé. O que será que ele teve? Ímpeto ou fé? De ir, no mínimo coragem. Pedro, ao sair do barco e começar a caminhar, eu creio que foi um ímpeto. Porque ele estava crendo naquilo que ele já tinha vivenciado com Jesus. Ele viu os milagres, ele viu as curas, ele viu os mudos falarem, ele viu os cegos enxergarem. E ele tinha presenciado aquela multiplicação de 5 pães e 2 peixes exatamente naquele dia. Então aquele era mais um milagre que Pedro estava querendo vivenciar. Pedro estava crendo naquilo que ele podia ver, mas ainda ele não conhecia Jesus. Ele não sabia realmente quem era Jesus. Por isso que quando Pedro começa a submergir, ele olha para as circunstâncias e ele é tomado de pavor e ele começa a afundar. E ele fala, Senhor, me salva. Nessa hora ele entende que Jesus é Senhor, é Salvador. Pedro podia ter voltado nadando para o barco, porque ele era um pescador, exímio nadador. Pedro podia ter gritado para os discípulos que estavam no barco, joga uma corda aí para eu me salvar. Mas nessa hora ele entendeu quem era Jesus. E ele falou, Senhor, me salva. Então Jesus prontamente levantou Pedro da água e falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro estava crendo nos milagres que ele via. Pedro não estava crendo em Jesus como Filho de Deus. Pedro não estava crendo em Jesus, o enviado, o Messias, para cumprir o plano de Deus aqui. Tanto que, quando Pedro e Jesus voltaram para o barco, os outros discípulos o adoraram. Entenderam que ele era Filho de Deus. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Mas teve que passar pela tormenta. Teve que a fé de Pedro ser provada ali, para eles abrirem os olhos e crerem que em quem Jesus era o Filho de Deus que viria ao mundo para fazer algo diferente em todos nós. Muitas vezes a nossa fé está firmada nas coisas que vemos. Nós queremos ter coisas concretas, queremos ter resultados, queremos ter curas, queremos ter resolução dos problemas. E esquecemos de quem Jesus é, de quem Deus é. Deus é Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Fé é crer no caráter inabalável de Deus. Quando o Pedro creu que Jesus era o Filho de Deus, ele foi tirado das águas. Então, o ímpeto não adianta. Esperar por milagres não vai resolver. Esperar por resoluções de problemas não vai fortalecer a nossa vida no meio da tempestade. Pedro queria andar sobre as águas, mas quando Pedro entendeu quem era Jesus, ele foi salvo. Independente do que Jesus possa fazer, do que Deus possa fazer, temos que crer no caráter inabalável de Deus. A nossa fé é exercitada a cada tormenta que passamos. A cada tormenta nós vamos aprendendo quem é Deus no meio da tribulação, no meio da dificuldade. Tiramos os olhos daquilo que vemos para crer no caráter de Deus, que é inabalável. A fé é exercitada, assim como os nossos músculos no exercício físico, puxando peso, nossos músculos vão sendo exercitados dia a dia para se tornarem fortes, para a gente poder fazer um agachamento e levantar do chão sem precisar do apoio das mãos. Isso a gente vai conseguindo através de exercício físico, agacha, levanta, agacha, levanta, agacha, levanta. E vai colocando mais peso, mais peso e mais peso para agachar e levantar com aquele peso. E os nossos músculos das pernas vão sendo fortalecidos. Assim é a nossa fé. A cada situação, a cada tormenta, a cada dificuldade,
Quando tiramos os olhos das circunstâncias e colocamos os olhos em Deus, no caráter dele, nossa fé é fortalecida. Busquemos ao Senhor. Relacionamento com Deus fortalece a nossa fé. Leitura da Bíblia fortalece a nossa fé. Orar fortalece a nossa fé. E quando a tormenta vier, nós vamos crer em quem Deus é e não esperar os milagres. Porque Deus é bom, Deus é fiel e Deus é Deus. Que Ele nos abençoe no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nas nossas dificuldades. Um abraço para todos.